Bom dia, povo de Deus. Hoje são 19/11/2024, novembro. Eu tô rindo porque agora o meu filho olha pra mim e ele fala isso. Bom dia, povo de Deus. Mas vamos para a leitura. Vamos sem brogodó. Vamos para a leitura de hoje. Eu vou fazer a leitura, que é do Apocalipse. Pega a sua Bíblia, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Acho importante demais esta carta, não tem como passar em branco, tá? Então vamos lá. Leitura do livro do Apocalipse de João, São João. Eu, João, ouvi o Senhor, que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes, existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. Algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Vou repetir. Mas porque és morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado e não careço de nada. Em vez de reconhecer que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, e dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para vestires, e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio, para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição. Eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci, e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Gente, a principal mensagem desta carta aqui, desta leitura do Apocalipse, né, é da necessidade de vigilância, tá? A mensagem e de arrependimento. A igreja é repreendida por ter uma reputação de estar viva, mas espiritualmente estava falecida, estava morta. Agora vamos para as explicações. A carta à igreja em Sardes. Frequentemente, nós julgamos os outros pela aparência, observamos o comportamento e tentamos entender os motivos. Jesus julga os corações. Ele vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja. Quando enviou esta carta ao mensageiro da igreja em Sardes, ele contrariou a impressão popular dos discípulos. Apesar de ter a reputação de uma igreja forte e ativa, ele viu as falhas e sabia que aquela congregação já estava quase morta. Se não voltar a viver, seria tomada de surpresa como se fosse um ladrão. Ao anjo da igreja em Sardes, a cidade antiga de Sardes, hoje apenas ruínas perto da atual vila de Sarthe, na Turquia, considerava-se impenetrável, né? Ela foi situada numa rota comercial importante no Vale do Hermo, com a parte superior da cidade, quase 500 metros acima da planície, nos rochedos íngremes do vale. Era uma cidade próspera, em parte devido ao ouro encontrado em Pactolus
um ribeiro que passava pela cidade. A cidade antiga fazia parte do reino lídio. Pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, lã, tecido, se tornou próspera. Era uma igreja rica. Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar regularmente moedas. Em 546 a.C., o rei Lídio Croeso foi derrotado pelos persas, sob o Ciro Grande. Soldados persas observaram um soldado de Sardes descer os rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho, para tomar a cidade de surpresa durante a noite. Assim, a cidade inexpugnável caiu quando o inimigo chegou como ladrão à noite. Em 334 a.C., a cidade se rendeu a Alexandre o Grande. E em 214 a.C., caiu outra vez a Antíoco o Grande, o líder Leucido da Síria. Durante o período romano da Ásia, com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos comerciais. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, 7 representa a totalidade e a perfeição divina diante do trono de Deus. Ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Deus sabe tudo e vê tudo. Nada em Sardes seria escondido de Jesus. As 7 estrelas. Jesus não somente vê, ele também controla. Ele segura os mensageiros das igrejas na sua mão direita. Pode ver, julgar e até castigar, conforme a sua infinita sabedoria. Conheço as tuas obras. Como nas outras cartas, aquele que estava no meio dos candeeiros conhecia perfeitamente as obras e os corações das igrejas. Tens nome de que vives, mas está morto. Essa frase ilustra perfeitamente a diferença importante entre reputação e caráter. A reputação é a fama da pessoa, o que os outros acham que ela é. O caráter é a essência real da pessoa, o que realmente é. As outras pessoas podem ver somente por fora, mas Jesus vê o homem interior e sonda os corações. Jesus sabe perfeitamente quem é quem. A igreja, Jesus, ele não pode ser enganado. Tanto que essas cartas aqui, elas foram para a igreja, o povo que já tá, que a gente acredita que siga Jesus Cristo e siga o Evangelho, né, gente? Mas não é assim. Desde, isso daqui é Apocalipse, né? Desde lá já dizia isso. E até hoje nada mudou. Os eventos continuam os mesmos. Ele não pode ser enganado por ninguém, minha gente. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que estava quase morta. Ele não fala de perseguição romana, nem de conflitos com falsos judeus. Não cita nenhum caso de falsos mestres, seduzindo o povo ao pecado. Ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada por indiferença e apatia. A boa fama não ocultou a verdadeira natureza desta congregação, dos olhos do Senhor. Sê vigilante. Por falta de cuidado, Sardes caiu aos seus inimigos em guerra. Espiritualmente, discípulos e igrejas caem por falta de vigilância. Muitas passagens no Novo Testamento frisam a importância da vigilância, pois o pecado nos ameaça. Falsos mestres procuram devorar os fiéis. Não devemos descuidar, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. O bom soldado toma a armadura de Deus e vigia constantemente, com perseverança e oração. Consolida o resto que estava para morrer. Uma última tentativa de resgate. A igreja em Sardes estava quase morta, mas ainda houve uma esperança de salvar alguns ou até de reavivar a congregação. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, do meu Pai. Para ter a reputação de ser uma igreja viva, parece que ainda havia alguma atividade em Sardes. O problema não foi a ausência total de obras, mas a falta de integridade delas. É possível defender a doutrina de Deus sem amar ao Senhor? É possível obedecer mandamentos de Deus sem inteireza de coração? É possível fazer coisas certas com motivos errados? Os homens podem ver as obras. Deus vê os corações também. Pensa nisso, tá, gente? Próximo, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Como a cidade de Sardes olhava para seu passado glorioso,
A igreja precisava lembrar as grandes bênçãos recebidas e voltar a valorizar a sua comunhão especial com Deus. Se esquecermos da palavra de Deus e da salvação do pecado, facilmente cairemos no pecado. Para nos firmar na fé, temos que lembrar do que temos recebido. Não é por acaso que a ceia do Senhor foi dada como a celebração central das reuniões dos cristãos. Quando lembramos da morte de Jesus, do sacrifício que ele fez por nós, ficamos mais firmes em nossos passos rumo ao céu. Mas não é suficiente lembrar das coisas que ouvimos, precisamos guardar as palavras do Senhor. O Evangelho não é apenas para ouvir, é para ser obedecido. No caso do povo desobediente de Sardes, teriam de se arrependerem para voltar às boas obras de obediência. Porquanto, se não vigiares, disse, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A figura de um ladrão encontrando pessoas despreparadas é comum nas Escrituras. Jesus empregou esta ideia várias vezes em seu trabalho entre os judeus. E os apóstolos imitaram este exemplo nas suas cartas. Tessalonicenses, Pedro. No Apocalipse, Jesus prometeu vir como um ladrão, encontrando despreparadas as pessoas que não vigiavam. Poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. No meio de uma igreja quase morta, Jesus encontrou algumas pessoas fiéis. Este fato nos lembra de que o julgamento final será individual. Cada um receberá segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Embora as cartas fossem destinadas às 7 igrejas, as mensagens precisavam ser aplicadas na vida de cada discípulo. A salvação não é coletiva, é individual. Ao mesmo tempo, não devemos interpretar este versículo para justificar tolerância de pecado aberto numa igreja. Pessoas que sabem do pecado e não agem para corrigi-lo não podem alegar ter vestiduras brancas, pois desobedecem à palavra de Deus. Não devemos ser participantes nem cúmplices nas obras das trevas. Andarão de branco junto comigo. Já andavam de vestidura branca, sem as manchas do pecado. Esperavam andar com Jesus de roupas brancas, representando a vitória final, os vencedores sobre o pecado. Linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça dos santos. É Deus quem nos aperfeiçoa e nos equipa para toda boa obra, pois são dignos. Esses fiéis são dignos, não por mérito próprio, mas por serem pessoas salvas pela graça, pessoas que andam nas obras, boas obras, determinadas por Deus, não da vontade dele. O Senhor, o vencedor, vestiduras brancas. A mesma promessa foi feita aos puros em Sardes, se aplica geralmente ao vencedor. Terá vestiduras brancas de pureza e vitória. As pessoas de vestiduras brancas participam de grande festa de louvor ao Cordeiro. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia. Como eu disse para você, gente, anteriormente, Deus provavelmente não vai andar com um livro, ele sabe com certeza, né, tudo. Mas para aquele que vai embora desse mundo, pode que ele veja esse livro sim, tá? E com todas essas ações lá. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia. Paulo diz que as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho tinham seus nomes escritos no livro da vida. Jesus disse que os nomes dos vencedores que se mantêm puros não seriam pagados deste livro. Em contraste, os que rejeitam a palavra de Deus e seguem falsos mestres não têm seus nomes escritos no livro da vida. Nos julgamentos descritos no julgamento, esses são condenados ao lago de fogo. Por outro lado, na cidade iluminada pela glória de Deus, somente entram aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai. Jesus prometeu confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Prometeu também negar os nomes daqueles que se envergonharem dele. Quem tem ouvidos, ouça. Isso significa preste atenção. Conclusão: o processo da morte de uma igreja pode acontecer lentamente, passando quase despercebido. As próprias pessoas na congregação, como outras pessoas olhando de fora, podem achar que está tudo muito bem. Jesus, porém, julga os corações e conhece o estado verdadeiro de cada igreja e cada discípulo, de cada sacerdote. Quando ele nos chama para ouvir, devemos prestar atenção. Quem é inteligente já sacou tudo, né, gente? Qual é que é a principal mensagem desse evangelho? Mas vamos para a explicação, tá?
Não posso deixar de falar a explicação, que é importante. Jericó, no versículo de 1 ao 2, é uma das cidades mais antigas do mundo. Atualmente, suas ruínas têm mais de 10 mil anos. A cidade ficava 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão, 16 quilômetros a noroeste do Mar Morto e a 27 quilômetros da sinuosa estrada de Jerusalém. O chefe entre os publicanos era o supervisor dos demais coletores de impostos em um certo distrito de arrecadação. Zaqueu era rico porque havia se aproveitado de sua posição para extorquir dinheiro. No versículo 3 e 4, uma árvore de sicômoro pode atingir de 9 a 12 metros de altura. Ao mesmo tempo, ela tem galhos baixos e longos, em que até um homem de pequena estatura poderia subir, que elas aguentariam o seu peso. E, pelo jeito, ele era bem baixinho mesmo, né, gente? Então, lá no versículo de 5 a 9, eu devo, né? Ele falou, Zaqueu disse, eu devo. Indica a necessidade divina na fala de Jesus sobre ficar na casa de Zaqueu. Só um minuto, gente. No versículo de 5 a 9, onde Jesus falou, eu devo, do grego dei, é necessário, né? Indica a necessidade divina na fala de Jesus sobre ficar na casa de Zaqueu. Os judeus tinham muito rancor dos publicanos porque eles trabalhavam para o governo romano que invadira Israel, sujeitando-a. Portanto, a decisão de Jesus de passar a noite na casa de um homem pecador, como Zaqueu, que vendera e maltratava seu próprio povo, parecia ultrajante. Vocês imaginem a situação. Gente, imagina a situação. Se Jesus chegasse hoje e ele fosse dormir na casa de alguém que você sabe que não presta, você julgaria? Porque a gente ama Jesus, mas será que se Jesus voltasse hoje, você acreditaria? Olha o que Jesus fez no próprio povo dele. Então ele entrou lá na casa do Zaqueu. Eu juro pra vocês que acho que até eu ia duvidar nessa época aqui. Por isso que eu digo, graças a Deus, Todo-Poderoso Pai, que mandou o Filho. Porque se não fosse o Filho, nós não teríamos essa liberdade, esse conhecimento da vivência de Jesus e todas essas histórias. Então, vamos continuar, minha gente, porque é complexo o negócio. Então, contudo, as palavras e ações de Zaqueu agora eram de um homem transformado. Era extremamente generoso, uma pessoa de dar 1/5 de seus bens aos pobres. Mas Zaqueu disse que daria metade. Além disso, em casos de exorsão, devia-se de devolver 20% a mais do valor extorquido. Mas Zaqueu prometeu devolver 4 vezes mais. Zaqueu se tornara um filho de Abraão e ganhar a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Por isso que eu digo, filho de Abraão é da linhagem davídica. Quem que é da linhagem davídica? O povo que foi escolhido para que o Messias chegasse. Então, todos os escolhidos, né? Hoje, se fosse passar para hoje, você, quando se converte, quando você nasce de novo, você muda, você é um escolhido. Entende, gente? Lógico, né? Vamos lá. Lá no versículo 10, Filho do Homem era um título messiânico de Jesus e indicava sua perfeita humanidade. Sua missão era buscar e salvar quem estava perdido. Até aqui é o que temos de explicação. Então, gente, o que dá para entender com este evangelho? Como eu falei para vocês, primeiro, vamos para a parte externa, né? Para o povo que estava lá, para o povo escolhido de Deus, né? Vendo Jesus, o Messias, tão esperado por todo mundo, fazendo milagre, acontecendo, e uma multidão. O povo julgou, né? A relação do Apocalipse, né? O povo julgou a carta, né? Que o povo estava morto, que tinha uma mentalidade, né? Uma mentalidade que tinha um mau caratismo, né? Era só aparência. E não era como aparentava, né? Por fora era uma coisa e por dentro era outra. Por fora aparentava flores. Tem até um ditado para isso, que a minha mãe falava, como é que é? Por fora flores e renda, por baixo que Deus defenda. Então, né, neste caso da igreja era isso. Jesus conhece o coração, não adianta fingir. Aí no caso de Zaqueu, Jesus, por fora, ele parecia um desordeiro. E jamais que iam acreditar nele, iam dizer que ele estava se unindo com Zaqueu, mas Zaqueu falou em alto e bom som, né? E aí vem trazendo outro aprendizado do evangelho, do arrependimento, né? Por isso que também está ligada a carta, do arrependimento. Zaqueu, ele se arrependeu, ele viu Jesus, no mesmo momento que ele viu Jesus, ele ficou desesperado.
Então ele queria, além do arrependimento dele, ele queria pagar a falha, né? Ele entendeu ali que ele falhou, que ele errou, e ele queria, de alguma forma, pagar em valor, né? Porque ele roubava, ele se aproveitava, então ele queria devolver o dinheiro, né? Errado ele não tá, então ele tá certo, é o que a gente tem que fazer, né? No sentido material, né? Mas também tem o sentido espiritual nessa questão. Tudo que esse evangelho está nos ensinando, dos dois, em relação aos dois, né? É como a gente vê as coisas, o nosso caráter, né? E o julgamento que a gente tem, que a gente tira, né? Para refletir, o que eu vou dizer para vocês? A vigilância, né, minha gente? Vigia, meu povo. Vigia, seu herege. Vigia. Você tá na igreja. Não fica olhando pros outros, julgando os outros, porque fulaninho isso, fulaninho aquilo, fulano tem dinheiro, vou pedir pra ele, vou sei lá o que, não sei, entendeu? Cicrano é assim, é metido, aquilo, isso e tal. Mas o coração é Jesus quem sabe, né? Mas ele demonstra isso, ele é assim, ele é assado. Tem gente que é o que é. É aquilo mesmo que tá ali mostrando, mas tem gente que não, tá? Mas todo aquele que é bom, ele sempre vai trabalhar a favor da comunidade, das pessoas à sua volta, porque ele é empático, né? E toda boa, tanto na família, quanto na igreja, quanto no trabalho, sempre só vai para frente quando existe uma união. Quando existe uma desunião, uma divisão, não existe comunidade, não existe comunhão, não existe. Então não adianta você ir na igreja ou na sua casa, aparentar uma coisa em casa e não é, na frente dos outros. Todo mundo pensa que é um casal perfeito, maravilhoso, mas dentro de casa não é. Mesma coisa na igreja ou no seu trabalho, né? Então, assim, Zaqueu, ele nos traz o quê? O baixinho. Ele nos traz o primeiro lugar. Ele se converteu na hora mesmo, ele quis resolver a questão de tudo que ele roubou. Só que isso também não basta, né, gente? Basta a continuação, né, no discipulado, no evangelho, que o evangelho ensina, né? A continuação de se modificar, né? De fazer o que é correto. Para poder aquilo que aparenta, né? Realmente ser também, né? Olha, gente, as pessoas julgam demais, né? Mas a reflexão hoje é essa. Será que você julga muito assim? Você vê alguém e diz assim, não gosto da cara dela. Ai, não posso com a cara dela. O que eu mais ouço é isso. Ai, não sei, meu santo não bateu. Meu santo não bateu, gente. Aí dificulta a vida daquele cristão, seja no trabalho, seja na igreja. E tem muitos casos, né? Às vezes a gente acha que uma coisa não é. A gente só tem que fazer o que nos cabe, que é Jesus. É olhar para a cruz e buscar de todo jeito a santidade. Porque a gente não é merecedor da glória, minha gente. Mas Jesus aqui está prometendo que existe vencedor, vestes brancas de vencedor, para aquele que se esforça, que é fiel, e a gente tem chance. Ele não está aqui presente como ele esteve com os discípulos, mas ele deixou tudo, né, através deles, né, os discípulos dele. Então é isso, minha gente, fica a reflexão, né. Eu já fui muito julgada, minha gente, porque quando eu chego num lugar ou alguma coisa assim, eu sou uma pessoa muito séria, né? Todo mundo acha metido. Mas não, eu sou professor, eu me dou com todo mundo, eu gosto de abraço, eu gosto de conversar, de brincar, né? E nas igrejas não é assim, né? Porque as pessoas acham que Deus, ele não gosta dessas coisas sérias, tem que ser sério, né? Só que a brincadeira tem momento. Quando tem que falar sério, tem que falar sério. Quando tem que brincar. E aí, gente, as pessoas se aproveitam, né, do seu lado que é positivo, te julgam pelo lado que acham que é negativo, né? Mas assim, cada um tem um jeito de ser, cada um sabe disso e Deus sabe de tudo. Então, Deus não dá pra esconder nada dele, não. Não dá pra você prometer uma coisa que você não vai conseguir fazer, mas dá pra pedir pra ele te ajudar, porque é só ele que dá tudo, tá? Não esqueçam disso, ele que dá tudo. Só pedir, orar. Shalom, até amanhã.